ingratitudes e traições na jornada imigrante. Há histórias que começam com esperança. Outras começam com medo. E algumas começam com a necessidade absoluta de sobreviver. Para muitos imigrantes que chegam aos Estados Unidos, essa jornada mistura tudo isso: risco, fé, coragem e a expectativa de encontrar, do outro lado, um rosto familiar disposto a ajudar. Mas nem sempre é assim. Em alguns casos, a travessia mais perigosa não é a do deserto, nem a do rio, nem a da fronteira. A travessia mais dolorosa é a que acontece dentro de casa, dentro da comunidade, dentro da própria família. A travessia da traição. Este documental apresenta histórias reais, com nomes alterados, que mostram o lado mais amargo das relações humanas entre imigrantes. Ingratidão, golpes, manipulação, roubo, destruição de sonhos e abusos praticados por aqueles que, um dia, também precisaram de ajuda. Histórias nuas e cruas. Histórias que muitos preferem esconder. Histórias que, contadas assim, colocam luz onde muita gente foi ferida na escuridão. A história de Marcos começa como tantas outras. Ele chegou a Filadélfia sem nada além de coragem. Foi recebido por um primo distante que lhe ofereceu sofá, comida e uma vaga na obra onde trabalhava. Em poucos meses, Marcos conseguiu economizar algum dinheiro e decidiu aplicar para seus documentos, acreditando que estava finalmente construindo algo sólido. Ele confiou sua vida à pessoa errada, uma mulher conhecida na comunidade como a advogada que resolve tudo. Ela não era advogada. Nunca tinha sido. Marcos entregou todos os seus papéis, pagou o que tinha guardado com tanto esforço e esperou. Esperou meses, esperou mais. Quando procurou respostas, descobriu que ela tinha sumido, levando o dinheiro dele e de dezenas de outros imigrantes. O primo que o acolhera também havia sido vítima. Marcos não perdeu apenas suas economias. Perdeu anos, perdeu confiança e perdeu a sensação de que poderia confiar em quem falava a mesma língua que ele. Em Nova York, no Bronx, Andrés vivia outra história amarga. Ele dividia um pequeno apartamento com um amigo de infância, um compatriota que havia prometido ajudá-lo a conseguir o caminho certo. Andrés, recém-chegado, acreditou em tudo. O amigo apresentou um escritório famoso entre imigrantes, dizendo que eles eram mágicos, rápidos, poderosos. Mas o escritório era uma máquina de fraude. Os supostos advogados cobravam fortunas, preenchiam papéis falsos, inventavam histórias que não existiam e deixavam famílias inteiras presas em processos fraudulentos. Quando a investigação federal estourou, Andrés descobriu que não apenas havia sido enganado, mas que o amigo, que dividia o mesmo teto, ganhava comissões por cada vítima levada ao escritório. Traição com lucro. Traição dentro do lar. Traição disfarçada de ajuda. Do outro lado do país, em Seattle, Javier vivia um pesadelo diferente. Ele chegou legalmente, com esperança de solicitar residência. Um funcionário que trabalhava com documentos e processos de imigração ganhou sua confiança. Parecia um homem de respeito. Tinha blazer, crachá, autoridade. Mas por trás disso havia um predador. Esse funcionário roubou identidades de imigrantes, usou seus dados, abriu contas, manipulou informações e arruinou legados inteiros. Quando foi descoberto, Javier entendeu que tinha nas mãos não um aliado, mas um ladrão profissional. Alguém que se alimentava da vulnerabilidade de quem só queria ficar em paz. Javier não perdeu só seus documentos. Perdeu sua paz mental. Perdeu noites de sono. Perdeu a fé no sistema. Em Miami, Ricardo também caiu na armadilha da confiança. Ele procurou ajuda para regularizar a família. Colocou nas mãos de um experiente consultor tudo o que tinha. Esse consultor era carismático, falava bonito, dizia ter contatos no governo. Era tudo mentira. Ricardo pagou por petições falsas. Recebeu promessas vazias e descobriu tarde demais que o homem era responsável por uma rede de roubo de identidade e fraude migratória. Quem deveria ajudá-lo, roubou sua dignidade. Quem deveria orientá-lo, destruiu sua esperança. No Queens, em Nova York, Luzia acreditou que estava fazendo parte de algo maior. Uma conterrânea que ela chamava de irmã do coração, lhe pediu ajuda num pequeno negócio familiar. Vender produtos, receber pagamentos, administrar pequenas quantias. Era aparentemente inocente.
Mas a tal irmã do coração desviou dinheiro de Luzia e de outros imigrantes. Roubou economias inteiras. Roubou confiança. Roubou anos de trabalho. Para Luzia, o golpe não foi apenas financeiro. Foi emocional. O tipo de ferida que destrói a fé em qualquer laço, até mesmo entre aqueles que vieram do mesmo país. Em Washington, Miguel, recém-chegado, foi acolhido por uma família que lhe deu abrigo, comida e até um emprego temporário. Em troca, ele apenas precisava ajudar com tarefas da casa até se estabilizar. Parecia justo. Só que Miguel descobriu o caminho errado. Influências externas o levaram a pequenos furtos, depois a crimes maiores. Quando foi preso, a família que o acolheu não perdeu apenas um hóspede. Perdeu a segurança, a reputação e a sensação de que estavam fazendo o bem. A ingratidão feriu mais do que o roubo. No meio-oeste, um golpe mais sofisticado atingiu a comunidade de Sérgio. Ele tinha sido patrocinado por um casal bondoso que assinara seus documentos. Tudo parecia ir bem até que o casal recebeu uma cobrança absurda do governo, indicando que eram responsáveis por formular e sustentar financeiramente pedidos que nunca tinham feito. Sérgio tinha falsificado assinaturas, usado identidades e criado obrigações sem autorização. O casal, que só queria ajudar, descobriu que tinha sido apunhalado por trás, não por um desconhecido, mas pela pessoa que alimentaram, hospedaram e protegeram. Chicago foi palco de outra história amarga. Família Álvares, recém-chegada, caiu em um golpe que circulava entre conterrâneos: o falso sequestro. Um grupo de criminosos usava áudios, gritos simulados e mensagens desesperadas para extorquir novos imigrantes, sempre dizendo que alguém da família estava em perigo. A confiança dentro da comunidade virou arma. Os Álvares perderam tudo e descobriram que um dos golpistas era um rapaz que havia dormido semanas no sofá deles meses antes. E então, há os casos que viralizam em vídeos curtos, em podcasts, em stories. Histórias contadas com lágrimas, com voz tremendo, com vergonha. Histórias como a de Clara, que acolheu uma mãe e 2 filhos vindos da fronteira. Deu comida, roupas, levou para a escola, levou ao médico, ofereceu abrigo por 3 meses. No fim desses 3 meses, a mãe que ela ajudou roubou cartões, mentiu para outros vizinhos dizendo que Clara a explorava e deixou uma dívida em seu nome. Clara não entendeu. Não compreendeu como compaixão se transformou em arma, como bondade virou oportunidade de abuso. E há centenas de histórias semelhantes, histórias que não aparecem na TV, histórias que não viram manchete, histórias contadas somente nos corredores das igrejas, nas mesas de jantar, nos grupos de WhatsApp, histórias de pessoas que abriram suas portas e foram traídas, histórias de imigrantes que fugiram da dor apenas para encontrá-la novamente. Desta vez causada por outros imigrantes. Mas há algo maior aqui. Algo que dói mais que o golpe, mais que o dinheiro perdido, mais que a mentira. A pergunta que fica é: por que alguém que foi ajudado é capaz de ferir quem o acolheu? Qual é o vazio? Qual é a dor? Qual é o caráter que permite a uma pessoa cuspir no prato onde comeu? O que leva alguém a levantar a mão contra quem lhe deu a primeira cama, o primeiro prato, a primeira chance? E, ao mesmo tempo, como proteger quem acolhe sem tratar todo recém-chegado como suspeito? Como equilibrar compaixão com prudência? Como continuar ajudando sem permitir que o coração endureça? Estas histórias não servem para atacar imigrantes. Servem como espelho, um espelho doloroso. Porque dentro da imigração existe heroísmo, existe solidariedade, existe amor, mas também existe traição. Existe escuridão, existe aproveitamento. E para que a comunidade cresça, para que a jornada seja justa, para que a esperança continue viva, é preciso falar dessas feridas. É preciso expor as cicatrizes que muitos escondem. É preciso perguntar, sem medo, até onde vai a bondade? Até onde vai a ingratidão? E que tipo de pessoa você decide ser quando alguém coloca sua vida nas suas mãos? No fim, este documental não é sobre traições. É sobre escolhas, sobre caráter, sobre responsabilidade e sobre a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. O imigrante não precisa apenas de oportunidades, precisa de consciência, precisa de ética, precisa de gratidão
E talvez, se essas histórias forem contadas, algumas feridas deixem de ser repetidas e algumas traições deixem de acontecer.